Nesta edição de Encontros, eu vou entrevistar o Dr. Fernando Neves, advogado, presidente do Instituto Brasileiro de Direito Eleitoral, ex-ministro do Tribunal Superior Eleitoral. E o tema da nossa conversa vai ser exatamente o sistema eleitoral brasileiro. Dr. Fernando Neves, muito obrigado por ter atendido ao nosso convite. Prazer muito grande. Eu queria que o senhor primeiro dimensionasse a democracia brasileira do ponto de vista eleitoral. Afinal de contas, são mais de 130 milhões de brasileiros que se preparam para ir às urnas em outubro. E isso, de certa forma, é uma façanha cívica comparada ao resto do mundo. Como é que o senhor vê isso? Como nós vamos ter Copa no Brasil, né, eu acho que isso é um show de bola. Quer dizer, realmente a Justiça Eleitoral dá uma demonstração de eficiência, de seriedade e de competência muito grande para administrar com essa total tranquilidade um processo eleitoral desta envergadura. Isso é uma verdadeira operação de guerra quando se imagina que estamos votando desde o empresariado que se localiza nas grandes capitais até aldeias indígenas no norte do nosso país. E com resultados imediatos. Realmente da parte administrativa, a parte de organização das eleições, eu não conheço nada parecido no mundo. E ministro, uma das sensações nesse novo pleito, mais uma vez, certamente será a urna eletrônica. O senhor participou da implantação da urna quando era ministro do TSE. O senhor acha que a urna tem uma garantia de segurança, de confiabilidade realmente Total. Indiscutível? Indiscutível. A garantia da urna é segura 100%. Agora, o que acontece? A urna é um equipamento eletrônico. E como qualquer equipamento eletrônico, ela pode falhar. Ela pode ter um defeito, pode não funcionar bem. Agora, a urna tem mecanismos de segurança que detectam e registram qualquer mau funcionamento. Isso é fundamental. Ela tem como se fosse um diário de bordo, que da hora que ela é ligada até a hora que ela termina de trabalhar, tudo o que acontece ali dentro é registrado. E depois isso se faz esta conferência de eventos ocorridos com eventos esperados, porque se sabe exatamente como esta urna tem que trabalhar no dia da eleição. Então, quando se confere isso, se tem a certeza de que ela funcionou muito bem. Claro, quando alguma coisa, há um registro indevido, alguma coisa que não era esperada aconteceu, a Justiça Eleitoral afere o fato e tem a responsabilidade de esclarecer o que aconteceu. Como qualquer equipamento, computadores, nós que hoje não vivemos mais sem computadores, sabe que eles, em determinado momento, apresentam algum defeito ou tem um problema, mas isso se corrige. O importante, volto a dizer, é a segurança, de que se algo de inesperado acontecer, fica registrado e pode ser corrigido. Agora, eu pergunto, muitos críticos da urna, que suspeitam que possa ter problemas de confiabilidade, acham que também não deveria caber ao TSE julgar o nível de segurança, de confiabilidade da urna. Deveria caber a uma auditoria independente. Eu discordo nesse ponto porque eu parto do princípio que a Justiça Eleitoral é composta, tanto no seu corpo técnico de funcionários, quanto no seu corpo de magistrados, de pessoas responsáveis, isentas, corretas. Então eu tenho certeza que essas aferições, tanto da segurança quanto de eventos que acontecem, serão feitas por pessoas da maior responsabilidade. Se nós formos admitir que alguém na Justiça Eleitoral possa decidir para encobrir um erro, aí é a trabalhar com o inesperado. Se isso acontecer, vai se cuidar no caso concreto. Mas, como regra, eu tenho total confiança nos magistrados e no corpo técnico da Justiça Eleitoral. E qual é a sua avaliação hoje do sistema eleitoral brasileiro como um todo? Eu acho que o sistema é muito bom. É claro que sempre tem coisas que podem ser aperfeiçoadas. Quando eu discuti muito este assunto com representantes de outros países, eu percebi uma coisa muito engraçada. Quem tem um determinado sistema, vamos dizer listas abertas, acha que o melhor é lista fechada. Quem tem o lista fechada, com financiamento público, diz que tem que mudar, vamos para a lista aberta e financiamento particular, porque sempre... vamos dizer, é uma coisa engraçada, mas alguém tem que ser responsável pela derrota daquele que não obtém sucesso na eleição. E algumas vezes se atribui a culpa à urna eletrônica, se atribui a culpa ao sistema montado, nunca ao fato, que geralmente é o que, na verdade, procede, de que a pessoa não teve voto. E eu pergunto, em relação
o financiamento público de campanha. Como evitar o Caixa 2? O senhor acha que no próximo pleito, em outubro, o Caixa 2 ainda vai funcionar? Olha, é muito difícil, eu espero que não, mas eu acho que isso não vai acontecer. Sempre há uma transgressão, quer dizer, o Código Penal tem lá, elenca uma série de coisas que não podem ser feitas, e são feitas e as pessoas são processadas, vão presas, respondem por esses atos. Então, quer dizer, e dizer que vai acabar o Caixa 2, eu acho que não há como acabar o Caixa 2. O que há é exercer cada dia mais um controle maior sobre a circulação de dinheiros nas campanhas eleitorais. Para, se constatar alguma despesa irregular, algum recebimento de fonte vedada, tudo isso, possa se impor a sanção adequada. Eu volto ao exemplo do Código Penal, quer dizer, é proibido matar. É proibido dirigir depois de tomar um copo de bebida. E quantas vezes nós abrimos o jornal e encontramos ali alguém que matou o seu companheiro, sua mulher, ou num assalto, ou então alguém que foi preso por dirigir depois de tomar 2 copos de cerveja. Quer dizer, então são coisas que acontecem. Mas o importante é que a Justiça Eleitoral tenha mecanismos para controlar a circulação de dinheiro na campanha, cada vez com mais rigor, para, se alguma coisa de errado for detectado, aplicar a sanção. Mas como especialista, como é que o senhor se coloca nesse dilema financiamento público versus financiamento privado? Eu sempre defendi o financiamento misto, que é o sistema que nós temos no Brasil hoje, onde o governo entra com o fundo partidário, entra com o horário da propaganda eleitoral no rádio e televisão e também da propaganda partidária, que é um custo bastante elevado, o quanto as empresas de radiocomunicação recebem de volta em vantagens fiscais, em compensação de impostos, é um valor muito alto. Quer dizer, então há um grande aporte de dinheiro público. Agora, o que não me parece que vai acontecer é acabar totalmente com o dinheiro privado na campanha. Porque aquele candidato que é candidato a deputado, mas tem um parente que tem uma gráfica, ele vai acabar fazendo uns santinhos para distribuir, um selinho para botar no carro, e o importante é que se fiscalize. Acho que o Congresso poderia, e essa é uma das coisas que vamos discutir agora, né, nessa comissão que está discutindo um novo Código Eleitoral, estabelecer talvez limites mais rigorosos, não em percentuais, mas num valor absoluto em que ninguém mais pudesse doar acima de uma mesma fonte, ninguém poderia receber mais do que X reais. Claro que considerando também o percentual com a capacidade do doador. Então, eu acho que nós podíamos trabalhar com limites mais rigorosos, mas sem evitar o dinheiro público na campanha. Porque eu não acredito que isto seja possível de acontecer, como eu também não acredito que seja possível acabar totalmente com o Caixa 2, acabar com o crime de morte e o motorista que dirige depois de tomar uma cerveja ou um copo de vinho. E que outros aspectos da legislação eleitoral o senhor acha que deverá ser objeto de debate no âmbito dessa comissão criada pelo Senado para propor um anteprojeto de novo Código Eleitoral? No direito material, eu acho que é muito importante se definir, se reestudar a questão da propaganda, até ver o tempo em que essa propaganda é possível fazer, porque hoje nós trabalhamos num sistema que é como se fosse possível imaginar que a campanha eleitoral começa no dia 5 de julho. Isso não acontece. A partir da necessidade de desincompatibilização, que é 6 meses antes, na maior parte dos casos, com as campanhas para as convenções, para a filiação partidária, domicílio eleitoral, tem uma série de circunstâncias. Então, eu acho que nós temos que reestudar a propaganda como um todo e ver como é que é a melhor forma de acontecer. Acho que no campo do direito processual, nós temos que criar uma simplificação do processo. Para evitar, hoje nós temos no mesmo fato gerando 3, 4, 5 procedimentos judiciais diferentes, autos separados, então fica difícil, o sujeito tem que se defender num caso, depois tem que se defender no outro, muitas vezes vem decisões conflitantes, num ele é absolvido por esse fato, no outro ele é condenado por aquele fato, quer dizer, então isso eu acho que nós temos que buscar uma uniformização de procedimentos e, fundamentalmente, uma rapidez no processo eleitoral. No direito eleitoral se trabalha com prazos certos. O mandato tem um determinado tempo e nós não podemos imaginar que no final de um mandato de 4 anos alguém esteja discutindo. Existe um processo num tribunal eleitoral para discutir se fulano fica ou não fica no governo.
temos que buscar uma fórmula de fazer uma solução rápida desses processos para dar eficácia e dar também tranquilidade àquele que é eleito, saber que vai poder exercer o seu mandato sem ter uma espada sobre sua cabeça durante a maior parte do tempo. E em relação à questão do voto proporcional e o voto majoritário, ou o voto em lista, o sistema de lista fechada e de lista aberta? Eu prefiro o sistema de lista aberta também. Eu acho que no sistema de lista fechada se transfere para o partido a decisão e os eventuais abusos sobre a colocação. Porque se nós temos um partido, é o exemplo que eu sempre dou, um partido que tem uma expectativa de fazer 5 deputados numa determinada eleição. E aí, se ficar a ele a ordem desses 5 deputados na lista, os 2 primeiros estão praticamente eleitos. E aqueles que estão em 4º, 5º e 6º lugar é a turma que vai estar ali na faixa da degola. Eu prefiro atribuir esta responsabilidade ao eleitor, porque o que nós temos hoje é uma lista montada pelo partido, mas a ordem da lista é dada pelos eleitores, de acordo quando dá o voto ao partido e o voto nominal ao candidato. Então o eleitor, ele escolhe a ordem na eleição que os candidatos aparecerão na lista do partido. A meu ver, é mais democrático. Mas, no entanto, as pesquisas indicam que os eleitores, passados alguns meses das eleições, nem lembram em quais candidatos votaram. Isso não representa um certo distanciamento prejudicial ao processo? Eu acho que isso é um ponto negativo do nosso processo eleitoral, quer dizer, a pouca responsabilidade do eleitor com a definição, com a escolha das pessoas que vão definir as políticas públicas que vão gerir o país. Mas, de qualquer forma, ainda que isso aconteça com um determinado número, há um número que vota de uma forma mais consciente. E a este é atribuída a responsabilidade de montagem dessa lista, do resultado da eleição. Tá certo, alguns farão de uma forma mais consciente, outros farão a pedido ou levado por uma propaganda que o sensibilize, mas eu prefiro deixar com o eleitor do que com o partido político. Eu acho que o partido político seria, inclusive no nosso sistema partidário, onde nós temos determinados partidos que têm caciques, que têm donos. E aí eu tenho receio de que essas listas venham formadas não por aqueles candidatos que tenham a preferência do eleitorado, que é como acontece hoje, mas sim por aqueles candidatos que têm a preferência do dono do partido. E a essa altura do campeonato, da nossa história, o senhor acha que o voto obrigatório deve ser mantido ou devemos adotar o voto facultativo? Não, eu acho que o voto obrigatório deve ser mantido. Por quê? Eu acho que o cidadão tem a responsabilidade na definição dos caminhos do seu país. É uma parcela de responsabilidade da qual ninguém deve se eximir. Eu tenho que votar, e tenho que votar bem, e tenho que votar consciente. Eu acho que quando a gente disser que o voto é facultativo, eu não sei se, por louváveis que sejam as ideias daquele que os defendem, mas eu acho que isso seria uma recomendação de você não precisa se preocupar com a definição dos rumos do nosso país, que políticas públicas, que caminhos vamos seguir. Eu acho que esta é uma responsabilidade da qual nenhum cidadão pode ser excluído. E ele tem que sentir que ele é obrigatoriamente parte desse processo. Chegamos ao ponto mais polêmico desse pleito que se avizinha, que é a história da exigência de ficha limpa para o cidadão poder se candidatar. Primeiro, eu queria que o senhor explicasse, como jurista, qual é a discussão, qual é o cerne da divergência. Essa questão da ficha limpa foi o nome que foi dado, e aí a esta lei, que na verdade ela resulta de uma sugestão apresentada pelo Tribunal Superior Eleitoral no começo de 2005 ao Congresso Nacional, e que não sei que situação ela anda, depois isso se transformou num movimento popular. Eu vejo aí diversas pessoas se atribuindo a responsabilidade da lei de ficha limpa, mas eu quero lembrar que esta é uma sugestão dada em 2005 pelo Tribunal Superior Eleitoral, num ponto específico. Porque a lei das inelegibilidades criava a restrição a determinadas pessoas de serem candidatos se estivessem condenados definitivamente, o caso mais típico é esse, é da condenação transitada em julgado. E aí, qual foi a sugestão do tribunal? Ora, se a partir da constatação que para ocupar determinados cargos se exige ilibada reputação, você pode entender que o simples fato de alguém ter uma condenação, ainda que não transitada em julgado, já seja o suficiente para recomendar que essa pessoa não participe do processo eleitoral.
Agora, daí vieram todas as questões. E, no fundo, hoje a discussão se faz em duas grandes vertentes, e que são matérias puramente de direito. A primeira é a possibilidade de aplicar esta lei, a Lei Complementar 135, já. Porque o artigo 16 da Constituição diz que a lei que altera o processo eleitoral, e evidentemente, com todo o respeito aos que pensam em contrário, ela altera o processo eleitoral, porque ela diz quem pode e quem não pode ser candidato. Ela, no mínimo, altera a causa de pedir da ação de impugnação aos pedidos de registro. Então, diz o artigo 16 que ela só pode ser aplicada às eleições que ocorram um ano após a entrada em vigor. E, neste caso, nós não temos. Esta matéria é controvertida nos regionais, foi decidida por maioria pelo Tribunal Superior Eleitoral e será resolvida definitivamente pelo Supremo Tribunal Federal, e as posições já expressas por ministros do Supremo que integram a Justiça Eleitoral mostram também que não deverá haver unanimidade no Supremo Tribunal. Veja, então, que é uma questão relevante. A segunda grande questão é saber se esta lei ela pode se aplicar a situações consolidadas antes da sua entrada em vigor, seja agora, seja daqui a um ano. E também aí tem uma diversidade de situações específicas que vão ter que ser examinadas caso a caso. Quer dizer, se é alguém que renuncia e renuncia quando não havia esta consequência da renúncia o tornar inelegível, se alguém que é condenado por um crime que já era tipificado como tal, mas que dependeria, para torná-lo inelegível, precisaria do trânsito em julgado. É uma situação diferente. Aquele que tem uma sanção de inelegibilidade aplicada pela Justiça Eleitoral por um prazo certo que já se exauriu. E aí, se esse prazo pode, por uma lei, ser ampliado ou não. Todas são questões, e aí nós vamos ter uma variedade muito grande de situações que vão vir a ser definidas caso a caso. O Supremo julgará essas questões a tempo de impedir o problema, por exemplo, de uma posse de um eleito que depois venha a ser... Eu acredito que o Supremo vá definir isso daqui ainda antes da eleição. A tempo é uma coisa engraçada de considerar, é uma consideração que traz alguma reflexão. Porque, veja bem, esses candidatos que são tidos como ficha suja hoje e que estão impugnados, eles evidentemente estão sofrendo um prejuízo diário nas suas campanhas. Isto eles estão perdendo eleitores, os eleitores estão... e nem sempre voltam. Então, quer dizer, eu acho que já há um perigo constante. Aos que forem para a eleição sem a sua situação definida, o tribunal vai encaminhar, a última jurisprudência era de que eles concorrem por sua conta e risco. Ou seja, eles disputam as eleições, mas para que sejam empossados, sejam diplomados e em seguida empossados, eles dependerão de ter a decisão favorável da Justiça Eleitoral. E aí vai se ver situações, se esses votos são válidos para a legenda, se os votos não são válidos, se tem que, em algum lugar, fazer uma nova eleição, se a votação anulada for superior a 50%, diversas situações vão surgir. Agora, eu confio na responsabilidade, tanto da Justiça Eleitoral quanto do Supremo Tribunal Federal, de dar uma definição antes da eleição, até para servir de orientação aos candidatos e principalmente aos eleitores. Porque quando se anula um voto, se imagina que se anulou o voto de um candidato que tinha lá tantos votos e não pôde tomar posse, não foi diplomado, não recebeu o resultado da eleição que lhe foi favorável, não teve eficácia. Mas nós estamos também, a Justiça Eleitoral está anulando a manifestação de vontade de um cidadão brasileiro, que é um dado da maior importância, do significado. Alguém que foi votar em um candidato que figurava na urna eletrônica e que depois vê que a sua manifestação de vontade foi anulada. Uma última pergunta, e qual é o seu palpite? A ficha limpa vai vigorar para esse pleito ou só passará a vigorar para os pleitos futuros? Eu sou advogado hoje, eu não tenho mais palpite. Eu tenho clientes que eu defendo. Muito obrigado pela entrevista. Vocês acabam de assistir mais uma edição do Encontros. Eu acabo de entrevistar o Dr. Fernando Neves, especialista em Direito Eleitoral, presidente do Instituto Brasileiro de Direito Eleitoral. Até um próximo encontro.